pelo legado, e isso nos impulsiona, né? Nosso pastor, ele, pela graça do Senhor, pelo amor de Deus que está derramado em seu coração, ele é um homem que tem cheiro de chibo, como ele diz. Cheiro de chibo é cheiro de ovelha, é cheiro de pessoas. Ele gosta de estar perto de pessoas, e esta é a maneira como nós fomos chamados por Deus para viver dentro desse pedacinho do corpo de Cristo sobre a face da terra, chamado comunidade da graça. A comunidade da graça, ela vive dentro de um princípio de relacionamentos, e são dentro dos relacionamentos que a gente cresce, aprende, ensina, serve, é servido, supre, é suprido, protege, é protegido. Relacionamentos. Mas relacionamentos às vezes assustam as pessoas. Tem gente que prefere ficar no anonimato, tem gente que prefere ficar escondido, tem gente que prefere não se apresentar. Medo, preocupações, já teve experiências ruins, às vezes no passado. Mas eu posso garantir a você que quando nos oferecemos a essas experiências de relacionamento, e a cada dia aprendendo a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e praticando as escrituras sagradas, nós seremos surpreendidos por muitas bênçãos, por muitos benefícios, pelo crescimento e pela maturidade que o relacionamento que a gente pode ter uns com os outros, a partir do relacionamento que temos com o nosso Pai, trará para cada um de nós, para a nossa família, para o seu casamento, para o relacionamento com os seus filhos. Será maravilhoso, e a gente vai crescer como ser humano. Na verdade, por conta do distanciamento desse relacionamento com Deus, nós, como seres humanos, sociedade, nós deixamos muito da imagem e semelhança de Deus, da forma como Ele nos criou originalmente. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, nosso Deus, nosso Criador, que através de Jesus nos atraiu e nos reconciliou com Ele, quanto mais nos aproximamos de Deus e de Jesus, mais nos tornamos os seres humanos que Ele um dia planejou que fôssemos. E esses seres humanos, que agora restaurados e transformados, começam a viver sobre a face da terra aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra, a gente começa a viver experiências extraordinárias, e começamos de fato a abençoar a terra, e começamos de fato a desfazer as obras do diabo, que é separar pessoas, isolar pessoas, machucar o coração das pessoas, de produzir destruição de sonhos, planos, projetos. Quanta gente que não acredita mais em casamento, não acredita no ser humano, não acredita em mais nada, até que tenha uma experiência com Cristo, e vê a transformação dentro de si, e começa a ser um instrumento de bênção, de vida na vida das pessoas que estão próximas. E aí essa ação de Deus se multiplica entre todos, e a gente vai vendo a diferença que faz servir ao Senhor e viver esses relacionamentos. Então a comunidade da graça é um pedacinho do corpo de Cristo na face da terra. Nós não somos o único, somos um pedacinho, escolhidos por Deus para viver relacionamentos firmados na palavra, relacionamentos que reflitam o caráter do nosso Pai, que abençoem a terra. Se você e eu entendermos isso e vivermos isso todos os dias, você vai ver quanta coisa vai acontecer, e os sinais que Jesus disse que nos acompanhariam vão ser evidentes, vão ser claros, vão ser nítidos. Onde você passar, as pessoas serão curadas, espíritos malignos não vão poder permanecer, eles serão expulsos. Você vai ver aqueles cansados e abatidos sendo aliviados das suas cargas, levantados, como a gente um dia foi, e é como Deus, o nosso Pai, deseja que seja. Então,
Nós estamos dentro de uma jornada que é um desafio maravilhoso, viver relacionamentos, mas é muito gostoso, e o resultado disso é surpreendente. Quero que a cada dia você ouse dar passos nesses relacionamentos firmados na palavra. Foi assim que eu construí relacionamentos com os meus amigos pastores e com vocês. É tão bom eu vir aqui, você não imagina, eu e a Miriam, né? Porque eu lembro dos rostinhos de vocês, e eu lembro das experiências que a gente já viveu juntos aqui. Quanta coisa gostosa Deus trouxe para nós, e quantas vezes a gente já chorou juntos, quantas vezes a gente já se colocou no altar juntos, e passamos, superamos algumas fases, que todos nós estamos sujeitos a viver, complicadíssimas, mas passamos. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará a nos ajudar, continuará. Ele vai continuar e completar a boa obra que Ele começou em mim e em você. E aí, por conta disso, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você estiver, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Amém? Dá uma palavra de encorajamento aí para o seu irmão, para a sua irmã. Fala para ela, ó, Deus, o nosso Pai, vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Fala para ele, fala para ela aí. Deus, o nosso Pai, vai completar essa boa obra. Você fique tranquilo. Aí, meus irmãos, a gente precisa ter um pouco de paciência um com o outro, né? A gente precisa ter um pouco de paciência. A gente não pode ficar desanimado. Não se desanime, não se desanime. Tenha paciência, né? Dentro desses anos todos, caminhando com o meu pastor José Hilton, minha pastora Eliane, com o meu pastor Rogério, Michele, o Alexandre, a Patrícia, e com a Igreja de Deus, nós aprendemos a viver, e esse é um dos mandamentos recíprocos mais importantes. Aprendemos a nos sujeitar uns aos outros. Você viu o pastor Carlos Alberto, o pastor José Hilton falando para a gente o que o pastor Carlos Alberto sempre fala e ensina. Ele disse assim, olha, a gente se sujeita uns aos outros. Então esse é um mandamento de relacionamento, esse é um mandamento que protege a gente, e é um princípio bíblico lá de Efésios, lá do capítulo 5 de Efésios, que você pode até conferir, só para a gente trazer a lembrança. Olha que legal, o verso 21 do capítulo 5, ele diz assim, sujeitem-se uns aos outros. Eu vou até parar aqui, continua o texto, mas vou só dar uma paradinha aqui. Sujeitem-se uns aos outros. E aí eu pergunto para você, que é a pergunta que eu faço sempre para mim: é fácil se sujeitar ao seu irmão, à sua irmã, uns aos outros? As esposas aos maridos. Tem mulher que quando lê esse texto fala, por que escrever esse texto, meu Deus? Mas só que o que nós estamos lendo aqui não é direcionado especificamente a uma mulher. Esse texto aqui diz assim, sujeitem-se uns aos outros. E eu diria para você com tranquilidade que Deus, o nosso Pai, Ele está falando comigo também no sentido de, Marcos, sujeite-se à sua esposa Miriam. Oh Senhor, eu sou o chefe da casa, eu sou o comandante, como me sujeitar a ela? Bruno, como é que vai ser isso aí? Como é que a gente vai viver isso? Sujeitem-se uns aos outros. Me sujeitar a aquele meu irmãozinho ali, aquela minha irmãzinha ali, mas sabe, a gente não tem nem muita afinidade, eu acho que a gente não tem muita proximidade. Me sujeitar, como assim? Só que o texto continua dizendo, e aí essa outra parte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse temor a Cristo diz assim,
pela sua reverência, pelo seu reconhecimento, pela sua experiência de nova vida, de novo coração, que você vive hoje em Cristo Jesus. Aprenda a se sujeitar ao seu irmão e à sua irmã. Como é isso? Paulo também fala a respeito disso lá em Filipenses, lá no capítulo 2, quando ele diz assim, para mim, para você, para todos nós, que nós deveríamos, lá no verso 3, considerar uns aos outros, mas de uma forma mais específica, para o meu coração, considerar você, meu irmão, as outras pessoas, superiores a nós mesmos, a si mesmos. Esse aqui diz a palavra. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós experimentamos a vida de Cristo, e o temor do Senhor entra no nosso coração, que não é medo de Deus, não é estarmos assustados e até intimidados por causa do castigo de Deus, não é isso, é por causa do amor ao Senhor, do reconhecimento de quem Ele é, o que Ele fez, da maneira como Ele está restaurando a minha vida, e da minha sujeição completa a Ele, integral a Ele. Eu hoje tenho a alegria também de me sujeitar aos meus irmãos. Então eu estou aqui servindo vocês, mas eu não me sinto em nenhum momento superior a vocês, porque não sou. Porque não existe isso dentro do corpo de Cristo. Aliás, dentro do corpo de Cristo nós somos irmãos, nós somos uma família. A comunidade da graça, ela é, como está escrito na sua visão, é uma igreja o quê? Família. Nós somos uma família. E ela é uma igreja família não porque ela só recebe famílias dentro da sua constituição que a gente conhece desde muito, não, é porque nós somos a família. Nós é que estamos dentro desse contexto de ser a família de Deus, tratados, cuidados, amados por Ele. Nós somos a família, e por isso o cuidado que temos que ter uns com os outros, de proteger, de sustentar, de animar, de encorajar, de fortalecer, de corrigir, de sermos corrigidos. E aí o se sujeitar uns aos outros abre a porta do nosso coração. Quando alguém diz para você, irmão querido, minha irmã, preste atenção nisso, ó, aqui é perigoso, cuidado que você pode cair num buraco aqui. E aí você lembra daquele texto, sujeitem-se uns aos outros, e ao invés de você falar, quem é você para falar comigo isso? O que você está pensando? Olha a minha idade, olha quantos anos eu tenho, olha o que eu já vivi, olha o que eu já experimentei. Como assim? Não. A gente se desarma. Você já se desarmou diante de algumas situações? Se desarma diante das pessoas que amam a gente se desarma. A gente confere o coração, confere as motivações, confere para onde estamos indo. A gente se reveste de humildade, de simplicidade e diz, verdade, obrigado, amo você, vou mudar, já estou mudando. Isso, irmãos, é aprender a se sujeitar uns aos outros. Quando as pessoas amam você, elas vão falar com você. É verdade que, preste bem atenção, tudo que a gente fala é tão importante ou igualmente importante com ou como a maneira que a gente fala. Às vezes nós estamos falando a coisa certa, mas nós estamos falando da maneira errada. Já aconteceu com você ou não? Eu já, muitas vezes. Eu já percebi que eu falei a coisa certa, mas eu falei da maneira errada.
Também tem uma outra variável que a gente sempre precisa considerar. Às vezes a gente fala na hora errada. Já aconteceu com você? Nossa, falei certo, falei até do jeito certo. Falei na hora errada. Sabe aquela hora que a coisa não está boa? O sangue ferveu. Você já percebeu que você às vezes se eu tivesse falado um pouquinho depois, o resultado seria diferente. Mas existe uma outra variável que a gente precisa considerar. Às vezes a gente fala certo, o que é certo, da maneira certa e na hora certa. Era aquele momento, mas o lugar pode ser que não seja o apropriado. Aí o efeito não é o mesmo, aí o resultado também não é o mesmo. De qualquer maneira, a gente, quando tem esse princípio no coração, de nos sujeitar uns aos outros, nós estaremos abertos e nós estaremos capazes de nunca romper a nossa aliança, quebrar a nossa aliança, ou transformar o nosso relacionamento em algo difícil, pesado, ruim, e que venha, inclusive, trazer danos para tudo que a gente deseja viver juntos, como igreja, como família, como casal, como pais e filhos. É tão bom quando a gente entende esse princípio de se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, na maneira nova que temos de viver por causa da nova natureza e do novo coração que recebemos em Cristo Jesus. E isso consolida a igreja. Isso vai fazer com que a gente complete os 27 anos juntos aqui o ano que vem. E aí nós vamos precisar de mais mesas, cadeiras e um espaço maior. Porque aqueles que vão chegar, nós vamos ajudá-los a viver essa experiência de igreja de Cristo. De igreja que se ama, que se acolhe, que se abraça, que serve uns aos outros, que se sujeita uns aos outros. As pessoas vão aprender a ser igreja com a sua casa, com a sua família, com o seu relacionamento conjugal. Nossa, olha como ele trata ela, olha como ela trata ele, olha como aquele pai trata o seu filho, olha como aquele filho trata o pai. E não é medo, e não é imposição, é amor e temor do Senhor no nosso coração. Porque agora não cabe mais na minha vida, pela experiência que eu tenho com Cristo, não cabe mais na sua vida, pela experiência que você teve com Jesus, ter determinadas posturas e determinados comportamentos, não cabe mais. Até, aliás, o outro mandamento recíproco que a gente sempre aprende é: suportai uns aos outros. E às vezes o seu irmão, a sua irmã não está bem, e aí ele deu até uma derrapada, forçou a mão, pesou a mão. Mas eu e você, como temos aprendido a amar uns aos outros, a nos sujeitar uns aos outros e a suportar uns aos outros, o que a gente faz? Guarda o coração, ama aquele irmão, aquela irmã, depois pode até voltar para falar aquilo que precisa ser falado, da maneira que precisa ser falado, na hora que deve ser falado e no lugar apropriado, e ajudar aquele irmão, aquela irmã a entender, sabe, aquela situação assim, nossa, eu fiquei marcado, fiquei entristecido. E aí você vai ouvir o irmão: perdão, desculpa, o que eu fiz? Ou se ele não disser isso, você vai poder ajudar aquele irmão: olha, não faça assim. Você pode machucar as pessoas, você pode causar danos e prejuízos às pessoas, porque nós temos hoje recebido da parte de Deus, o nosso Pai, um novo coração e uma nova natureza em Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, para mim completar esse tempo com você, para mim completar,
Romanos, no capítulo 12, veja que linda a palavra de Deus, quando Paulo escreve para a gente. Ele diz assim no capítulo 12, o verso 1: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É um momento que Paulo diz à igreja, e a igreja somos nós, esse pedacinho do corpo de Cristo aqui em Sorocaba, chamado Comunidade da Graça, que vive relacionamentos firmados em Cristo, firmados no amor de Deus, o nosso Pai, lembrando todo dia que essa é a marca dos discípulos de Jesus. Ele disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Ele diz: que vocês se amem como eu amo vocês, como eu estou amando e amei vocês. É um amor de entrega, é um amor de oferecimento, é um amor de sujeição uns aos outros, é um amor de serviço, é um amor de considerar uns aos outros superiores. É esse amor de Deus que nos faz viver uma oferta de sacrifício. Diga para o seu irmão assim: olha, eu quero viver isso, eu quero viver essa experiência de me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por você, para Deus o nosso Pai, para a nossa família como Comunidade da Graça. Fala para Ele, fala com as suas palavras, fala para Ele. Você está sentado à mesa, faz uma declaração poderosa, em resposta a essa direção de Paulo para mim e para você. Sacrifícios vivos, sacrifícios vivos. Irmãos, sacrifício vivo é uma coisa maravilhosa. Sacrifício vivo é algo que impacta as pessoas. Sacrifício vivo transforma o lugar onde você está. As pessoas vão olhar para você: nossa, mas por que ele fez isso? Nossa, não precisava. Elas serão constrangidas e se sentirão amadas por esse sacrifício vivo, santo, porque ele é separado, ele é especial, ele é dedicado, e agradável, porque ele honra a Deus, ele glorifica a Deus, ele impacta a vida da família toda. Sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto, irmãos. A maneira como a gente vive é o nosso culto. Ontem eu tive uma oportunidade de ouvir um testemunho tão gostoso, eu fiquei tão agradecido a Deus, e eu posso compartilhar com vocês, porque a pessoa que viveu essa experiência, ela não é carente de reconhecimento, ela não precisa de holofotes, eu conheço ela perfeitamente. Nós estávamos sentados à mesa e junto com alguns amigos de muitos anos atrás, eu diria para vocês de uns 40 anos atrás. Foi uma boda de 50 anos que eu e a Miriam ontem estivemos juntos. E nesses 50 anos atrás, há 40 anos atrás, a Miriam começou a trabalhar numa empresa, minha esposa, e tinha uma moça lá que ela não conhecia o Senhor, e era de uma experiência de vida muito difícil, muito sofrida, muito sofrida. A Miriam é uma jovenzinha, como eu também, um jovenzinho. A gente namorava, tinha começado a namorar. Agora a gente sabe o que é namorar, né, amore? Não, agora a coisa ficou boa, né? Naquela época nós éramos inexperientes, estávamos começando. Mas lá na empresa onde ela começou a namorar, ela chegou para mim, quando começou a trabalhar e a gente namorava, ela dizia: bem,
tem uma moça aqui, ela me falou dela, falou o nome da moça. Nossa, essa moça precisa conhecer o Senhor, precisa ter uma experiência com Deus. A moça tinha vícios, a moça tinha marcas de amargura no coração, tristezas no coração. E a moça era extremamente resistente a crente. Não podia falar de Bíblia, não podia falar de crente, não podia falar de igreja, nada. Aí, irmãos, a Miriam começou a amar aquela moça. Amar, de várias maneiras. Atenção, ouvindo muitas vezes um coração amargurado, um coração machucado, negativo, pessimista. E a Miriam começou a cuidar dela lá no trabalho, de uma maneira natural, não era uma imposição, era uma compaixão. Até, irmãos, que teve um dia que essa moça entregou a vida a Jesus. Entregou a vida a Jesus. E ontem ela falou para nós: Miriam, queria falar para você, eu me converti a Jesus por causa da sua vida. Você, sem falar de Bíblia para mim, você sem falar de igreja para mim, sem me trazer nenhuma culpa, nenhuma pressão, nenhuma daquelas falas que às vezes a gente, precipitados, a gente chega, ó, cuidado, senão você vai para o inferno, cuidado, porque senão vai pôr tudo a perder, que às vezes a gente faz, né? Sem palavras verbalizadas, mas com vida. Ela falou: Miriam, a sua vida me levou a Cristo, e eu me entreguei a Jesus por aquilo que eu vivia ao seu lado. Sabe, irmãos, o seu testemunho de vida, o seu relacionamento com Deus e a sua oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transforma os lugares aonde você está. Pode estar certo disso, pode estar certa disso. E transforma as pessoas que estão perto de você. Lá no seu G100, talvez tenha alguém assim: nossa, essa pessoa aqui é difícil, meu Deus. Tem aí no seu G100 alguém assim ou não? Espero que não seja você, né? Espero que não seja eu no meu G100, né? Mas tem alguns G100 que falam: nossa, esse irmãozinho, essa irmãzinha, meu Pai da glória, só Jesus. Pois é, a sua vida pode transformar completamente o estilo de vida de uma outra pessoa que ainda não teve experiência, maturidade, ainda não foi totalmente aperfeiçoada, regenerada, e nunca será, porque nós estamos num processo, nós vamos melhorando dia a dia. Eu acho que eu estou melhorando, né? Mas eu sei quantas coisas eu preciso melhorar, e eu melhoro quando eu estou com vocês, quando eu sou amado por vocês, quando eu sou encorajado por vocês, quando eu aprendo com vocês. E eu aprendo toda hora, irmãos. E eu quero também que a minha vida seja um instrumento para que você melhore. Mas será assim no corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo é uns aos outros, toda hora, a todo instante, todo momento, servindo e amando uns aos outros. E aí o texto continua: este é o culto racional de vocês. No verso 2: não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão, e que, aliás, está na contramão do que a gente tem aprendido, vivido, está na contramão do que temos recebido da parte de Deus, o nosso Pai. O mundo tem um padrão, mas nós também temos o padrão da palavra de Deus, o padrão de Cristo Jesus em nós. E aí um cuidado especial que nós temos que ter. Às vezes a gente quer, pensando que vai ser mais fácil para as pessoas que estão lá fora, a gente quer tornar aqui semelhante ao que eles vivem lá fora. A gente fica pensando: não, quando ele chegar aqui e ver que a gente não é diferente deles, acho que eles vão se sentir mais à vontade. Não é verdade isso, meus irmãos. O padrão do mundo é outro, diferente do nosso.
o padrão da igreja, do corpo de Cristo, o padrão daqueles que nasceram de novo, que têm uma nova vida e um novo coração. É esse padrão maravilhoso que atrai gente sedenta, gente com fome, gente cansada, sobrecarregada, oprimida. Cuidado, é uma armadilha de Satanás muitas vezes. A gente, nossa, vamos fazer igual, porque quando ele chegar aqui, eles vão pensar, nossa, vai ser fácil, porque não é isso que o mundo precisa. E aí ele está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando a gente fala de mandamentos recíprocos, como esse, por exemplo, sujeitando-se uns aos outros, a gente precisa renovar a nossa mente. No mundo que a gente vive hoje, talvez esta palavra de se sujeitar uns aos outros seja recebida como sinal de fraqueza, como sinal de humilhação, como sinal de vergonha, como sinal de incapacidade, como sinal de não ter liderança, não tem identidade, não tem capacidade de influenciar. Não é verdade. Jesus influenciou o mundo inteiro com um estilo de vida. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Criou um impacto, marcou a história da humanidade. Transformem-se pela renovação da sua mente, onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus será para mim e para você a cada dia uma lâmpada para a gente entender como é o nosso comportamento hoje e como ele deve ser à luz das Escrituras. O que Deus espera de mim? O que eu posso viver dentro daquilo que Ele me chamou para cooperar com Ele, participar daquilo que Ele está produzindo na face da terra, dentro da igreja onde Ele me plantou. Eu amo, tenho prazer de estar, de viver, de me colocar a serviço. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Você vai experimentar e vai comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Amém? Posso convidar você para a gente ficar de pé? Quero orar com você. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, minha família, a mente humana, ao longo dos anos, muitos anos, foi sendo danificada. Ela foi, ao longo dos anos, sendo machucada e negligenciada por tantas circunstâncias, tantas coisas que a gente viveu, e tantas ações planejadas do reino das trevas, para tirar a gente do nosso lugar onde Deus um dia planejou que estivéssemos. Mas Jesus Cristo é o único capaz de redimir a nossa mente, para viver agora dentro de uma outra perspectiva. É o único capaz de renovar a nossa mente, restaurar nossos valores e princípios, daquela mente que foi machucada, ferida e que se tornou tão cansada e que foi negligenciada por nós. Por isso que às vezes a gente se sente assim, o corpo físico até que está bom, mas a gente está desanimado, a gente está para baixo, a gente está entristecido, e aí você fala, mas o que está acontecendo? Não sei,
tem um trabalho, tem uma família. Eu digo para você, todos nós precisamos de uma experiência cada dia mais intensa, aberta, livre, para com Deus, o nosso Pai, permitindo que Ele esteja trabalhando dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, e sarando nossa maneira de ser, de pensar, de se posicionar, diante de todos os desafios que temos nesses dias. Queria pedir a você que feche os seus olhos um instante, só para a gente se desligar daquilo que está ao nosso redor. Feche os seus olhos. O que é que dentro de você hoje, você percebe que precisa ser mudado? O que é que dentro de você hoje, você gostaria que fosse mudado, que fosse transformado? O que é que você hoje gostaria de viver como um milagre de Deus? Eu sei que o Senhor Jesus, Ele conhece o seu coração e conhece as suas necessidades mais profundas e íntimas, com uma precisão que talvez você não tenha, mas Ele conhece. Mas é tão importante quando nós temos a possibilidade de olhar no nosso íntimo e a gente mesmo, de maneira honesta, de maneira verdadeira e corajosa, somos capazes de identificar aquilo que precisa mudar dentro de nós. Precisa mudar. E temos a coragem de nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço, eu preciso desse milagre na minha vida, para ser um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um amigo, um filho, um pai, um esposo, uma esposa, para ser alguém melhor, e para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você precise de um milagre lá no íntimo das suas emoções. Talvez você precise de um milagre no seu corpo físico, sua saúde física. Talvez você precise de uma provisão do Senhor, de um trabalho novo, de uma porta aberta. Precise que a justiça seja feita numa causa que vai ser julgada. Quero te pedir que agora, olhando para dentro de você e reconhecendo suas carências, traga isso diante de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque diante dele, diante de Deus, o nosso Pai. Permita que Ele assuma o controle, o governo, e que Ele esteja trabalhando nesta área que você dá liberdade e confia em deixar nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor e aprende nesse momento, como um exercício, a confiar no Senhor. Seu casamento, seus filhos, seus pais, seu trabalho. Fale com Ele agora. Pai, no nome de Jesus, como igreja e corpo de Cristo, como família, como irmãos, como teus filhos, nós nos colocamos à sua presença e te pedimos: continua a boa obra que o Senhor tem começado em cada um de nós. Continua a abrir o nosso entendimento, continue a nos sarar e nos livrar dos nossos medos, paradigmas, receios, daquilo que foi marcando cada um de nós e produzindo tantas dores, intimidação, isolamento em tantas vezes. Pai, no nome de Jesus Cristo, faz um milagre na nossa vida, e precisamos disso para atender ao propósito de ser a igreja, de ser o corpo de Cristo aqui na cidade de Sorocaba, e de sermos canais de vida, de bênção,
das boas novas de salvação, das verdades que transformam o mundo todo. Ajuda-nos, ó Pai, e começa em nós, começa dentro de nós, começa a partir de nós, na nossa casa, nos relacionamentos familiares. Começa, Senhor, algo novo hoje, dentro de nós, dentro de mim, dentro da vida dos meus irmãos e irmãs, que hoje se abrem para Ti. E aqueles que estão enfermos, doentes, fisicamente, sejam sarados no nome do Senhor Jesus, sejam tocados por Ti agora, Pai. E seja qual for a dor, a debilidade, a irregularidade no funcionamento do seu corpo físico, isso agora seja por Ti restaurado, e os Teus filhos sejam curados. A palavra, Tua palavra diz, ó Pai, Jesus nos ensinou que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem, e nós cremos que esta é uma manhã do Teu agir, dos Teus milagres na vida dos Seus filhos e filhas. Sejamos no corpo, na alma, no espírito e nas nossas carências físicas, materiais, econômicas, surpreendidos por Ti, no nome do Senhor Jesus. Tua boa dádiva, Teu dom perfeito, Tua provisão e proteção sejam derramadas na vida de toda a Sua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, glórias a Deus, que gostoso. Pode sentar-se um instante. Pastor José Hilton, pastor Eliane, vem aqui um pouquinho comigo. Eu queria orar e abençoar nossos pastores. Eles são tão preciosos para nós, né? Tão caros para nós. Vem cá, meu pastor, minha pastora. Que bom estar com vocês. Meu amigo José Hilton, que bom estar com você. Minha amiga, minha irmã Eliane. A gente não é perfeito, né? Vocês são perfeitos ou não? Só para tirar uma dúvida. Hã? Perfeitos? Não, né? A gente não é, né? Eles também não são perfeitos. Mas tem uma coisa boa neles. Eles são sinceros. Eles estão querendo acertar, sempre. Já há tantos anos que eu caminho com eles, e eu vi o tempo inteiro a sinceridade e o desejo deles em acertar, fazer o melhor, em se entregar, em se oferecer, em ser essa oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para a vida dos irmãos, da cidade, das pessoas. Obrigado, meu irmão e amigo José Hilton, Eliane, vocês são preciosos demais, caros, muito caros, e nós amamos vocês, não por aquilo que vocês podem nos dar, e tantas coisas temos recebido de vocês, mas por aquilo que vocês são, e vivem em Cristo. Nós queremos orar por vocês. Você pode me ajudar? Eu vou acompanhar. Deixa eu pegar só ela aqui, irmãos, para não ter nenhum risco, né, Marina? Com a menina. Vem aqui, meu amor. Sabe o que eu queria pedir para vocês? Estende as mãos para cá. Todos os dias, lembre-se, todos os dias, orem pelo pastor José Hilton e pela pastora Eliane. Todos os dias. Lembre-se deles. Imagine as lutas e dificuldades que eles talvez possam estar passando, e que você não sabe, porque ele não vai falar para você, com medo de machucar, ferir você. Mas ore por eles, sempre. Nós vamos orar juntos agora. Pai, no nome de Jesus,
como igreja, como irmãos, como amigos, nós nos unimos aos teus filhos. Eles têm se oferecido aqui nesta comunidade há tantos anos, amando, protegendo, ensinando, encorajando. Eles estão trabalhando com todas as suas forças para que a tua igreja esteja estabelecida, esteja saudável, esteja cumprindo o seu papel e continue a glorificar o teu nome. Traz sobre eles um renovo, Pai. Traz sobre eles cada dia sabedoria divina. Traz sobre eles a tua provisão para tudo que eles necessitam. Responde, Senhor, as questões mais íntimas do coração dos seus filhos. Como igreja nós os abençoamos, todos nós nos unimos e os abraçamos com as nossas intercessões e súplicas, e que seja tudo para o seu louvor, seja para a sua glória, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a família dos seus filhos, no nome de Jesus. Marina, um mimo. Vamos lá, Marina. Graça e paz, bom dia. Pastor José Hilton, pastor Eliane. Expressamos aqui, de maneira singela, a nossa gratidão. Cremos em Cristo, que o trabalho nunca é em vão, e nos alegramos ao ver os frutos e os resultados dessa jornada de vocês. Famílias restauradas, lares transformados e vidas impactadas pelo verdadeiro Evangelho. Vamos juntos, sempre. Recebam o nosso mimo e um abraço da comunidade da Graça, Sorocaba. Glória a Deus. Que legal. Certo, meu pastor? Graças a Deus, né? Que palavra, que expressões. E eu estou pensando como eu posso praticar essa palavra. Como eu posso praticar já quando sair daquela porta. E eu pensei numa notícia que saiu e um acontecimento que aconteceu quinta-feira, de uma jovem brasileira campeã, uma jogadora de vôlei, Valesca, uma pessoa de sucesso. Quantas pessoas estavam servindo ela, lavando a roupa dela, cuidando da casa dela, sendo motorista dela, e não perceberam que ela estava prestes a acabar com a sua vida. E eu pergunto, onde eu estava como igreja? Onde nós estamos como igreja? Talvez eu e você trabalhamos com pessoas que dão sorrisos, expressam prosperidade, mas lá na alma existe uma falha, um desejo, existem pensamentos. E eu quero praticar esta palavra. Começar da minha casa. Será que o meu filho está bem? Será que a minha filha realmente está bem? Será que os meus irmãos de sangue estão bem? Será que eles não estão pensando algo terrível e eu vou ficar sabendo pelos jornais? Reflita sobre isso. Praticar esta palavra que nós ouvimos não é aqui, num ambiente controlado, mas é na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na padaria, no mercado, no posto de gasolina. Procure fazer essas suas atividades sempre no mesmo lugar, porque aí você estabelece vínculos com a pessoa que abastece o seu carro, serve o seu pão, lava o seu carro, a pessoa que faz uma faxina na sua casa. Estabeleça vínculos.
para você praticar o que nós ouvimos aqui. E honrar pessoas. Olha que beleza, eu recebi uma toalha que tem o meu nome ali na toalha, você viu? Eu falei, meu Deus do céu, essa toalha eu não dou para ninguém não, tem meu nome. Mas também eu quero honrar meus amigos, os trabalhadores do reino. Então eu quero honrar o pastor Marina, eu quero honrar o pastor Marcos, a pastora Miriam, temos aí também o Rogério e a Michele. Vem aqui, Rogério. E o pastor Alexandre e a Patrícia. Eu fazendo isso pela comunidade significa que você está honrando eles. Então, fico aqui. Vai entregar agora. O bolo maior é para o Alexandre, tá? Fica pedindo um pedaço do meu, entendeu? Então não dá. Vamos orar por eles? Estenda as suas mãos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Estenda as suas mãos. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esses 26 anos que nós estamos aqui em Sorocaba. Eu te agradeço pelos 46 anos que eu conheci o Evangelho. Peço pela vida do Marcos, da Miriam, seus filhos, pela vida do Rogério, da Michele e seus filhos, pela vida do Alexandre e da Patrícia, seus filhos. Venha a tua bênção, venha a tua guarda, livra-os do infortúnio, livra-os do todo mal, Senhor. Eu te agradeço por eu fazer parte dessa família. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pastor, agora vai mais 40 minutos, amor? Glória a Deus. Como é bom servir a Deus. Que privilégio, né? Sermos chamados pela graça de Deus, a graça que nos oferece o Senhor, a graça de termos uma vida liberta, como o pastor Marquinhos, ele ministrou agora de manhã. Você que precisa ser levantado, precisa ser restaurado, ser curado. O Evangelho vem para nos libertar. A graça de Deus nos chama para este Evangelho libertador, este Evangelho que liberta, que salva, que cura, que muitas vezes nos restaura, porque Ele nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos transporta de uma vida de culpa, de peso, difícil de viver servindo este mundo corrupto que está na mão do maligno, está posto no maligno. E então nós chegamos livres. E eu queria deixar um presente para vocês também, porque eu pensei, Senhor, eu queria deixar uma palavra. Então você quer receber um presente do céu? Você que crê no Senhor Jesus, você que quer servir, que está sendo chamado para esta graça maravilhosa, libertadora, para se levantar
para andar de cabeça erguida neste mundo e ser essa diferença, ser este homem, esta mulher que se oferece com esta liberdade, como sacrifício vivo a Deus, como santo, né? Ser uma pessoa bondosa, agradável, acolhedora. Obrigada, pastor Marcos, por esta palavra. Eu fui muito enriquecida. Minha agenda está quase cheia já de tanto escrever. Louvado seja Deus. Mas o presente é Isaías 33:6. Para mim foi um presente nesta manhã ler esse texto. E depois eu li de novo. E depois o pastor trouxe confirmação na oração dele. Eu falei: Senhor, acho que é esse mesmo. Então toma esse presente. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas e encheu a Sião de direito e de justiça. Isaías 33:6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. O Senhor quer nos dar estabilidade, uma vida equilibrada, tranquila. Haverá abundância de salvação, onde você acha que não há mais jeito, não há mais salvação, mas Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda obra de engano e salvar esta área da sua vida que você acha que não tem mais salvação. Ele é o nosso Salvador. Haverá abundância de salvação, haverá sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor, o levar Deus a sério em cada instante da tua vida, onde você estiver. Este temor, esse compromisso de servir a Deus será o seu tesouro valioso. Amém? Glória a Deus por isso. Quero orar por você. Eu quero orar, porque eu sei que se o Senhor me deu essa palavra, eu precisava dessa palavra. E eu estou repartindo esse presente com você. Você que precisa que Jesus Cristo entre na sua vida, que o Espírito Santo haja na sua vida, te dando estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento para viver esse temor do Senhor. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala: Senhor, esse presente eu quero receber nesta manhã, no aniversário desta igreja. Eu quero esse presente. Senhor, nós queremos. Vai orando, querido. Eu quero esse presente. Quero estabilidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Na minha mente, nos meus pensamentos, na minha ação. Eu quero abundância de salvação nas áreas onde as pessoas já desenganaram, estão falando que não tem mais jeito. Salva-me, Senhor. Salva a minha casa, Senhor. Ó Senhor, salva. Eu quero receber sabedoria do alto, quero ter conhecimento, e eu quero viver no temor do Senhor. Que esse temor ao Senhor seja o meu tesouro principal, Senhor Jesus. Reina na minha vida, reina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos declarar juntos: recebi um novo coração do Pai. Cante. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Glória a Deus. Como fruto desse novo coração. Você pode abrir os seus olhos e olhar para a pessoa que está perto de você e dizer: eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão.
Você é precioso, preciosa. Vamos declarar juntos com alegria: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Vamos nos colocar em pé um pouquinho e dizer assim, ó, diga pra pessoa: precioso és para mim. Pega aquela pessoa que tá meio paradinha e diga assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande. Cante bem forte. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar.